Então vamos lá. Aí após então o botão novo, vamos ver aqui mais os códigos que eu tenho. Tem o código do botão para salvar. A gente já vai poder até já testar aí para salvar. Então, aqui eu venho no formulário do funcionário, duplo clique sobre salvar, dou um Ctrl V e só altero os métodos. Aqui não é TXT empresa para verificar se está vazio, é o TXT nome. Mas você pode fazer verificações em outros campos também, utilizando aqui o pipe, né, e utilizando o verificador. O pipe é isso aqui. Ó. E aí você então pega aqui outra caixa de texto e verifica. Isso aí já foi explicado também em verificações múltiplas que nós fizemos anteriormente. Aqui então preencha todos os campos, ele vai mostrar isso no meu TXT nome, caso você deixe aí sem preencher. Às vezes eu estou dando pause, que eu estou gripado, então estou espirrando bastante. Então às vezes aí, peço desculpa, eu vou estar dando pause no meio da aula rapidinho, né, para espirrar. Aqui é a mesma coisa, o TXT empresa, TXT nome, né, aqui não é mais o N fornecedor, o N funcionário, que vai executar então lá na classe N funcionário a função inserir. E aí eu vou ter que passar para ele o nome. Aqui ele está colocando como upper, beleza, maiúsculo, posso deixar. Depois do nome eu vou ter o sobrenome. Vamos colocar aqui o seguinte. Vou até apagar isso aqui para não confundir essas informações. Então nós vamos colocar na ordem. This.txt sobrenome é o que eu tenho que salvar. Se você quiser tirar os espaços, pode dar um ponto trim, mas eu só tiro esse espaço quando é campo que depois eu vou usar para busca. O nome eu vou usar para busca, então dou o ponto trim para tirar o espaço e o ponto to whopper para converter tudo em maiúsculo. Aqui não tem necessidade, então não precisa tirar espaço dele. TXT sobrenome, depois vem o meu this.cb sexo.text, porque eu estou salvando o parâmetro de texto dele. Depois do sexo, aí nós temos o que? Data de nascimento, então this.datepic, né? dtdata.text. Mais que nós temos aqui depois dele? Depois dele nós vamos ter o número do documento e o endereço. Então this.numTxt, né? Número do documento, .text. Depois eu tenho que passar o parâmetro do endereço, this.txt endereço.text. Depois do endereço, aqui mesmo ele está me mostrando, não precisa nem voltar lá, é o telefone. Então, telefone this.txt, telefone.text. This. Agora o e-mail, txt, e-mail.text. Depois do e-mail, o acesso. Então, this, sempre this para mostrar que é nesse formulário mesmo que está o objeto. Joia? Não, acesso não é um txt, é um cb, né? Acesso.text, beleza. Depois dele é o usuário, então this.txt, usuário.text. E por último é o senha, então this.txt senha.text, beleza. Temos aqui então concluído, né, os nossos campos aqui para serem inseridos. Está dando um erro no meu datepicker, porque ele fala que não é uma string. Então, ele não consegue converter, né, esse objeto aqui em string. Então nós vamos precisar de trabalhar realmente, porque quando eu pego ele, nós pegamos o nosso objeto aqui, né, como texto, e ele precisa que seja um objeto do tipo date. Ele é um objeto do tipo data. Então aqui, ó, se eu não quiser usar o ponto text para ter que converter, né, ele tem o ponto value. Então eu consigo capturar o valor dele sem precisar fazer conversão aí de string para data. Então isso aí facilita também um pouco. De editar, nós vamos passar os mesmos parâmetros para ele, só que ele vai ter um parâmetro a mais, porque aqui para inserir a gente não passa o ID, mas já para edição, isso já foi explicado também anteriormente, eu preciso de passar ele. Então aqui dentro do meu editar, primeiro ele tem o ID, depois, vírgula, ele vai ter os outros campos. Então, vou colar aqui os outros campos. Ctrl V, beleza. Vai estar inserido aí o meu editar do N funcionário. Ok. Beleza. Temos aí, então, pronto também o nosso método aí, né? Tanto para poder fazer a inserção quanto a edição. Dependendo de qual for, ele vai mostrar registro salvo ou registro ali editado. Beleza.
Perfeito. Chamou os métodos. Próximo método aqui depois desse é o de double click. Né? Esse método aqui é interessante, é um método de double click no meu objeto aqui na grid, né? Na tabela. Então aqui ó, nós temos a tabela em listar. Quando ele estiver mostrando os funcionários que estão salvos, vou dar duplo clique para poder editar. É esse evento que nós vamos estar programando agora. Então clica aqui na tabela, né, no grid, vem aqui em eventos, isso já foi explicado, e procura o evento double click. Dá um duplo clique aqui do lado dele, com Ctrl V, que a gente vai ter que mudar algumas coisas aqui agora. Porque eu testei ID, beleza. Ele pegou o meu ID, só que não fornecedor, né? Funcionário. O próximo campo aí é o TXT nome, que vai pegar o nome. Aí depois eu vou ter o sobrenome. E esse é a mesma coisa para todas aqui, para que ele consiga mostrar. Cada uma dessas linhas são informações que eu estou falando que ele vai mostrar, né, de colunas dentro desse meu data list, dentro desse meu objeto. Então, cada linha que eu inserir é uma coluna que ele vai mostrar ali.